Meu povo, vou compartilhar com vocês a palavra de Deus. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Levítico. Isso, Levítico, capítulo 6, Levítico 6, verso 12 e 13. Levítico Levítico 6, do 12 ao 13. E assim diz a palavra do Senhor: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, que esse fogo, que a tua presença, ele esteja sempre aceso nas nossas vidas. Que esse fogo não se apague nesta igreja, que esse fogo não se apague nos momentos de crise, nos momentos de tribulação, nos momentos de dor. Que esse fogo esteja sempre queimando, meu Deus, representando ali, ó Pai, o teu cuidado, a tua presença, representando ali um Deus vivo como o Senhor é. Obrigado, meu Deus, por sempre estar presente nas nossas vidas. Assim oramos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, queridos. Obrigado. Meu povo, se você já leu o livro de Levítico, algumas vezes ele vai parecer um pouco enfadonho, de tantos detalhes em que o autor, ao escrever, quis transmitir o cuidado e o zelo pelas coisas divinas. Aqui, esse texto especialmente que a gente acabou de ler, ele fala sobre um fogo que deveria se manter aceso continuamente. O fogo no altar do tabernáculo era um símbolo da presença de Deus entre o povo e naquele lugar. Assim como aquele fogo que queimava e que deveria queimar continuamente, o texto diz que esse fogo ele deveria ser alimentado pelo sacerdote. E não somente alimentado, mas se você continuar lendo, você vai perceber que as cinzas deveriam ser retiradas e o fogo deveria queimar constantemente. Assim como aquele fogo nunca deveria se apagar, assim como nós oramos aqui agora, também existem algumas chamas que precisam queimar continuamente no coração da igreja, no coração dos filhos, das filhas do Senhor, para que nós possamos de fato viver esse pleno avivamento, essa busca intencional e constante do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre 3 chamas que jamais devem desaparecer ou se apagar nas nossas vidas. A primeira chama que não deve se apagar na nossa vida é a chama da presença de Deus. Você pode repetir comigo? A chama da presença de Deus não pode se apagar na minha vida. Deus ele se manifesta de várias maneiras. Uma das maneiras que Deus se manifestou para todos foi através do Filho, de Jesus Cristo. Jesus Cristo fala assim: quem vê a mim, vê o Pai.
Mas uma outra maneira, bem diferente, que Deus se manifestou, foi através do fogo. E o fogo aqui, ele representava a presença constante do Senhor. Então o sacerdote, ele tinha uma responsabilidade de diariamente, pela manhã, cuidar, colocando lenha, tirando as cinzas, preparando o holocausto, ou seja, a oferta que seria entregue ao Senhor. Todos os dias ele precisava fazer exatamente isso. E esse fogo, querido, ele deve continuar na nossa vida. E esse fogo deve representar a presença constante de Deus no meu dia a dia. Não tem como você experimentar um renovo divino se você intencionalmente, eu não estou dizendo é quando você quer, quando der vontade, quando eu tiver tempo, não, mas intencionalmente você buscar a presença de Deus. Êxodo capítulo 33, se você estiver com sua Bíblia, pode olhar aí. Êxodo capítulo 33, versículo 15 e 16, é um momento decisivo para o povo de Deus que tinha sido liberto pelo Senhor das mãos dos egípcios, mas que infelizmente esse povo tinha de tempos em tempos entrado em uma crise espiritual de desobediência e de desonra com o Senhor. Êxodo 33, versículo 15 e 16. Moisés agora está diante da glória de Deus, da presença de Deus. E Moisés está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor me ordenou que eu conduzisse esse povo. O Senhor falou que esse povo era o teu povo e que o Senhor viria conosco. Só lembrando a vocês o que está acontecendo aqui, está acontecendo. Mas Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou dar a terra que emana leite e mel para vocês. Eu vou dar a terra prometida, mas eu não vou com vocês, porque vocês são um povo duro, de dura cerviz. Porque Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês são desobedientes, vocês são obstinados pelo pecado, vocês são insensíveis à minha voz. E o que Deus está querendo dizer é o seguinte: olha, é terra que vocês querem, então vou dar para vocês. Agora eu não vou, o meu anjo vai à frente, vai dar vitória a vocês contra os amorreus, contra os fariseus, jebuseus e toda essa turma toda, mas eu não vou convosco. Eu quero ler a partir do versículo 12, eu falei 15, mas eu quero ler a partir do 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Dissestes: eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhastes? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Verso 17 diz: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Esse é o momento que Moisés ele intercede pelo povo, porque Deus disse que não iria mais com ele. Existia uma chama ali que começou a se apagar. Não era a chama da vitória, porque Deus disse que daria vitória sobre os outros exércitos, sobre os povos, e daria terra prometida. Não era a chama das bênçãos, as bênçãos existiam.
não era a chama do direcionamento, Moisés teria direcionamento, mas era a chama da presença de Deus. Era a chama da presença. A presença de Deus é o maior tesouro que podemos ter, queridos. Moisés, ele sabia que a diferença entre o povo de Deus e os outros povos estava exatamente na presença divina. Moisés sabia que o que fazia com que o povo prevalecesse, reinasse, não eram as estratégias, não era o quanto o povo era numeroso, ou quanto eles eram habilidosos, não, mas era a presença de Deus que fazia toda a diferença na vida do povo judeu. E mais, queridos, Moisés está querendo dizer para ele o seguinte: olha, sem essa presença, Senhor, nós não somos nada. Sem essa presença nós não temos uma coisa chamada identidade. Como é que os outros povos vão saber que nós somos o teu povo se o Senhor não está conosco? Nessa hora Moisés fez aquilo que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo diz que, considerando as suas habilidades, a sua identidade, a sua identidade, a sua nacionalidade, o zelo que ele tinha pela lei, Paulo diz: olha, isso tudo eu era perfeito, mas eu considerei tudo isso como algo, como esterco, ou seja, algo sem valor, porque para mim, o valor eu encontrei na pessoa de Cristo Jesus. O que Moisés está querendo dizer aqui é o seguinte: Senhor, não importa ter terra que emana leite e mel, não importa ter um anjo ou guerreiro que vai à frente, não importa o Senhor dar vitória sobre esses povos, o que nos importa, Senhor, é a Tua presença. A presença de Deus, queridos, para Moisés, era o maior tesouro que ele poderia ter. A Bíblia diz que os anjos cantam santo, santo, santo. 24 horas eles estão ali adorando o Senhor. E Deus falando no meu coração, esses dias, me veio uma pergunta: o que leva os anjos, todos os seres celestiais, a adorarem o Senhor sem parar? E na mesma hora eu senti o Espírito Santo falando o seguinte: é a presença. Eu fico imaginando quantas coisas magníficas, porque quando a gente olha para a terra, quantas coisas extraordinárias o Senhor não fez. Você vai para uma praia, por exemplo, você vê uma paisagem lindíssima, um lugar de montanhas, você vê tantas coisas belas, animais, pássaros, cada bicho tão incrível, que nos chama a atenção, que rouba ali a cena, que você não consegue olhar mais nada, a não ser ficar vidrado naquela paisagem. Assim também são os anjos e todos os seres celestiais. Eles não têm um outro lugar mais incrível, mais impressionante, mais extraordinário para olhar que não seja o Senhor dos Senhores. Esses seres, esses anjos, eles oram, eles adoram, e eles não tiram os olhos, porque não há nada mais, não há nada que concorra com a presença gloriosa de Deus. Existem coisas, eu fico imaginando quantas coisas magníficas existem, que o Senhor criou, que os nossos olhos ainda não contemplam, mas imagine que tudo é criação, e que Ele é o Criador. E queridos, essa chama da presença, ela deve ser algo tão intencional para a gente, que a gente não pode, ou não deve, ou não encontraremos nada que concorra com o esplendor da glória de Deus na nossa vida. E não somente com o esplendor da glória, a Bíblia diz que Ele escolheu fazer a morada dentro de nós, através do Espírito Santo. A presença do Senhor está
constantemente, 24 horas dentro de nós, através do Espírito Santo. E não somente dentro de nós, Ele também está sobre nós, Ele está nos conduzindo, Ele está nos orientando. Moisés está dizendo o seguinte: Senhor, eu não quero que essa chama na Tua presença se apague, eu não quero ser guiado por qualquer outro ser, por qualquer outra criatura que não seja diretamente pelo próprio Deus. Sempre quando eu tenho dúvida, eu busco orientação com o meu discipulador, com outros pastores. E uma das coisas que Deus uma vez falou no meu coração foi: não tem nenhum problema você buscar orientação com pessoas mais experientes, com pessoas que resplandecem um relacionamento comigo, mas você precisa buscar mais orientação comigo. Você precisa buscar mais diretamente ajuda a mim. Não que eu dispense os outros, mas em primeiro lugar comigo. O que Deus está dizendo? É o seguinte: Mauro, ninguém concorre comigo, porque eu não tenho crise emocional ou de inferioridade. O que Deus está dizendo é o seguinte: Mauro, busque a mim, porque qualquer outra coisa que as pessoas vão te falar, eles terão como fonte a minha presença. Porque se a fonte não for a minha presença, qualquer conselho, por mais extraordinário, por mais lucrativo que seja, não vale nada. Meus queridos, nós precisamos entender que a chama da presença de Deus não pode se apagar na nossa vida, não pode se apagar nessa igreja. É como se aquilo que Deus começou, a gente tivesse a responsabilidade de manter essa chama acesa, colocando lenha, colocando atenção, tirando as cinzas, e assim também é na nossa vida. A pergunta que eu faço é: na sua vida está precisando de mais lenha? Você está precisando queimar um pouquinho mais pela manhã? A Bíblia diz que era pela manhã que o sacerdote ia. Você precisa queimar um pouquinho mais na presença do Senhor. Existem algumas cinzas que estão de repente tentando atrapalhar o fogo do Senhor. Às vezes a gente fica lembrando só das cinzas. Ah, eu vivi isso, era tão bom. Ah, eu passei por isso, isso foi tão bom. Ah, isso, queridos, Deus tem fogo novo. Deus tem coisas novas. Eu não posso ficar me detendo nas cinzas. Eu preciso do novo e do fogo novo do Senhor. A presença de Deus deve ser, sem dúvida, o nosso maior tesouro. Pastor, eu quero, mas eu não sou disciplinado. Deixa eu falar uma coisa: a tua disciplina, ela é importante, mas se essa disciplina não vier acompanhada de um revestimento do Espírito Santo, a sua disciplina vai acabar quando bater o desânimo. A nossa disciplina acaba dessa maneira, quando a gente está indisposto, quando a gente, se decepcionou, se chateou com o Senhor. Mas é o Espírito Santo que nos conduzirá a mantermos essa chama da presença acesa. Moisés diz: eu não quero terra que emana leite e mel, eu não quero anjo que vá à frente, eu não quero bênção nenhuma que não esteja acompanhada da tua presença. Queridos, reserve um tempo diário para estar com Deus em oração, meditando na palavra dEle. Pastor, eu já sei disso, então faz isso. Busque a sua presença como prioridade. Até mesmo antes de você pegar a Bíblia para ler, prepare o ambiente.
não é para surpreender o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai chegar assim e dizer: oxe, menino, você preparou aqui. Não. Prepara o ambiente. Tira as distrações daquele lugar. Se uma canção ali te faz concentrar melhor, coloca uma canção. A Bíblia. E vá lá, entre ali sem preocupação. Mas você precisa, queridos, não tem como a chama se manter acesa se você não tem palavra, se você não ora, se você não busca o Senhor. Porque sem isso você vai experimentar apenas reflexos da presença. Por que eu vou escolher ficar com os reflexos, com as conferências, por exemplo? Ah, é muito bom as conferências, ok, mas quanto tempo dura uma conferência para você? Quanto tempo dura esse fogo que queima no seu coração? Quantos anos você tem de cristão? Quantas conferências você e você, nós não já passamos? Às vezes a gente fica precisando que venha uma conferência e outra conferência para que o fogo comece a acender. Porque parou a conferência, a gente dá uma apagadinha. Queridos, uma das coisas que às vezes as pessoas elas acham desnecessárias é estar no culto, é estar com sua igreja. Achar que, não, eu acompanho de casa. Acompanho de casa quando eu não tenho nenhuma possibilidade de estar junto. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque um dia desse, eu vi uma pessoa falando que para buscar o Deus dela, antes dela fazer alguma coisa, ela ia lá no local, ela preparava, ela recebia lá a indumentária e tudo que ela precisava, e aí ela ia. E ela fala assim: eu não deixo de ir para esse lugar. Só que é um lugar em que não é a presença de Deus está ali, é uma outra presença. Mas ela não abre mão. E sabe por que ela não abre mão? Porque ela quer resultados para a vida dela. Ela quer ser cheia dessa presença para se destacar no meio daqueles que não tem Deus na sua vida. Uma das coisas que o inimigo vai sempre colocar, da mesma maneira que vem um fluir e um avivamento de Deus na igreja, no povo de Deus, o inimigo vem com outra coisa. Vem com as distrações, vem com o comodismo, vem dizer assim: olha, deixe de ser religioso. Ah não, queridos, a minha recomendação é: participe dos cultos, participe dos encontros de comunhão, da sua célula, e tudo que promove ali a presença do Senhor, pois a presença de Deus Ele vai se manifestar de forma especial quando na congregação dos santos, ou seja, quando estamos juntos. Quantas e quantas vezes você saiu de casa, eu vou usar essa expressão, não é a mais adequada, mas assim, você saiu de casa e pensa assim, não dando nada, ou seja assim, não dou nada por esse culto, não vou voltar do mesmo jeito. E de repente o Senhor vem e se manifesta poderosamente para você. Eu estava ouvindo hoje um videozinho do pastor Jeremias. Ele disse que foi numa igreja, aquelas igrejas bem pentecostal, né? Ele é presbiteriano. Ele disse que foi lá. Ele disse: rapaz, um monte de coisa que a gente presbiteriano não gosta, né? Fala para o seu irmão que você é lindo. Aí ele disse que já sentou lá atrás já, né? Eu também, meu irmão, tinha dificuldade de ser lindo, mas não. Fala, seu irmão é lindo. Fala de novo. Aí ele disse que na hora dos dízimos de oferta, ele fala assim: você é ladrão. Você é ladrão. Você tem roubado a Deus. Ele: eu não sou ladrão. Ele no coração: não sou ladrão. Você é ladrão. Eu não sou ladrão. E outras coisas que foram acontecendo, né? E eu sei que no final do culto ele encontrou os amigos e falou assim: rapaz, que culto foi esse?
Aí ele falou assim: pois é, Jeremias, que culto foi esse? Meu Deus, como Deus falou no meu coração. Ele, rapaz, na hora que o pastor falou: você é ladrão. E ele disse que na hora o pastor, nesse culto, o pastor falou assim: sabe por que você é? E ele falando, né? Você nunca deu uma oferta para Deus extraordinária. Ele disse: eu duvido você dar tudo que você tem no bolso. Ele disse: Jeremias, eu nunca passei por essa experiência, Jeremias. Olha que coisa incrível, Deus me trouxe aqui para viver essa experiência. Então veja como uma pessoa sai e como outra pessoa sai. Veja como Deus fala para alguém, quando Deus fala para alguém. Por quê? Porque às vezes a gente chega num ambiente travado. A gente chega num ambiente igual como quem vai para a luta, ou seja, para resistir. Às vezes a gente lê a palavra e a gente lê resistindo a palavra, Deus falando com a gente vai resistindo. Deus diz assim: perdoa fulano. Deus diz assim: faz isso. E a pessoa vai resistindo. Ei, querido, eu quero te convidar a baixar as suas resistências, a dizer: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Porque o que Deus tem para mim, especialmente para mim, é diferente do que Deus tem para Carlos, para mim e para outras pessoas. Claro que Ele tem um plano, mas nesse plano Ele vai usando as nossas vidas de uma maneira toda especial. Então, por que a chama da presença não pode apagar na minha vida? Porque a chama da presença, e não somente o calor da presença, mas a presença literalmente de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, ela deve ser crescente. Quando a Bíblia diz assim: enchei-vos do Espírito Santo, é algo que deve ser contínuo. Mantenham a chama acesa, como ele diz aqui em Levítico. É que essa chama, ela precisa ser cuidada. Será que Deus não teria poder suficiente para deixar essa chama queimando ali sem nada? Você acha que Ele não teria poder? Claro que Ele teria. Os profetas de Baal estavam lá, e aí o Senhor manda fogo, bota água e consome, lambe tudo. Porque Deus não precisa da nossa lenha, Deus não precisa do nosso zelo, Deus não precisa da nossa atenção, Deus não precisa do nosso cuidado, Ele não precisa nada disso, mas nós precisamos fazer isso. Não é Deus que precisa, não é o Espírito Santo que precisa. O Espírito Santo não precisa de mim nem de você, somos nós que precisamos dele. Coloque isso na sua cabeça. Por quê? Porque o Espírito Santo sem você, ele continua sendo Deus, mas você sem presença, sem essa chama, você e eu somos nada. Você está entendendo, querido? Nós somos nada. Nós somos algo sem valor algum. Mas com a presença nós nos tornamos filhos. Com a presença nós nos tornamos servos. Nós nos tornamos amigos de Deus. Reflita sobre o que está afastando você da presença de Deus. É o que é pecado. Confesse o pecado. São as distrações. São prioridades erradas, não sei o que é, meu irmão. Cada um de nós tem uma luta, cada um de nós tem algo para trabalhar. O que é que tem impedido você de chegar lá até o fogo e colocar ali a lenha? Ah, quando eu vou, as distrações, o pecado. Não, são as prioridades erradas. Eu deixo para colocar no final do dia eu não tenho força nem para pegar na lenha, quanto mais para cuidar do fogo. Tome decisões práticas para que você possa se aproximar dele. A ausência da presença de Deus, queridos, quando não há a presença de Deus, só há cinzas. A ausência dessa presença, ela vai transformar o fogo em cinza.
algo que queima, mas que se não for cuidado, vai morrer. Então, a minha palavra é, querido, se você tem, e claro, todos nós recebemos, mas se Deus tem te dado dons, eles não foram dados para você guardá-los, eles não foram dados para você usar só no domingo, só na quarta-feira, só na célula, eles foram dados para você usar todos os dias. Se Deus nos deu dons, se o Espírito Santo de Deus nos concedeu dons, eles precisam ser utilizados. Ou você faz isso, ou eles vão ser retirados. Vai perder. O Senhor vai vir prestar conta com você. Eu creio, queridos, que nada consegue substituir o privilégio de desfrutar da presença de Deus nessa caminhada como igreja, como povo de Deus. Nada, absolutamente nada substitui esse privilégio, porque é um privilégio. A pergunta que eu faço é: como é que você tem cultivado a presença de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo em seu dia a dia? Quantas pessoas, eu vou perguntar, mas para você refletir, quantos de nós paramos um minutinho para a gente orar hoje, orar de verdade, pela presença? Então, a primeira chama que não pode apagar é a chama da presença de Deus. A segunda chama que não deve apagar é a chama que nos purifica. A chama da presença, mas também a chama que nos purifica. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Nos diz o seguinte: é aquele momento que Isaías vai ao templo e recebe um chamado. Isaías 6 e 7 diz, vamos começar no 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será o quê? Perdoado. Seu pecado será perdoado. A chama que purifica aqui, queridos, é a chama divina, é o toque divino, é o agir do Espírito Santo de Deus em nós. Porque muitas vezes nós fugimos dessa relação com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai botar para fora tudo que não presta, que está dentro da gente. Porque o Espírito Santo vai tirar toda a religiosidade que está aqui dentro, como Paulo tinha. Eu sou hebreu de hebreu. Quanto a lei eu sou zeloso. Eu sou um religioso de primeira. Mas o Espírito Santo vem e diz assim: a tua religião não é nada. Os teus anos de igreja não são nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, o mesmo Espírito que age com a pessoa que se converteu hoje é o mesmo Espírito que age com a minha vida, que há 30 anos eu entreguei a Jesus. Pode não parecer, mas esse garotinho aqui, em novembro, completou 30 anos de convertido. Sabe o que é que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que quanto mais eu busco do Senhor, quanto mais eu me alimento dEle, quanto mais eu busco essa presença, essa chama acesa da presença, mais o Senhor tem algo para purificar na minha vida.
mais eu percebo que os meus olhos precisam ser mais puros, que os meus pensamentos precisam ser mais puros, que eu preciso ser mais diligente com a palavra, que eu preciso mais amar o meu próximo, que eu preciso viver uma vida com mais constância, com alegria, com prazer, com regozijo, mas eu entendo que eu preciso de domínio próprio, mas eu preciso de paciência, de longanimidade, porque o Espírito Santo de Deus, ele me incomoda. Só que não incomoda no sentido ruim, ele me incomoda para melhorar. Você acha, imagine, vamos imaginar literalmente isso. Vamos imaginar, o anjo vai lá, pega uma brasa viva. O que é uma brasa viva? Quando está bem vermelhinha, meu irmão. É o que precisa purificar? O que Isaías fala assim? Os meus lábios são impuros. É na boca? Imagine encostar uma brasinha na boca. Isso, teve até efeito sonoro aqui. Dói. Deve ser uma dor, não vou dizer insuportável, porque Isaías resolveu, mas deve ter sido uma dor. Mas queridos, escute uma coisa. Todo o processo de purificação divina vai doer. Porque o Espírito Santo vai mexer com coisas, às vezes, que estão ali, escondidas, que a gente maquiou, que a gente fingiu, que a gente, quando eu falo fingiu, não é intencionalmente sendo hipócrita não, queridos, é muitas vezes escondendo para não mostrar o lado ruim, o lado pecaminoso da gente. Mas quando o Espírito Santo vem e ele faz um mover, e ele agita tudo, e aquilo que está escondido começa a aparecer. Então quando Isaías chega aqui, ele está vivendo um momento difícil, o seu rei tinha morrido, ele chega em um ambiente, em uma atmosfera poderosa da presença, essa chama da presença estava ali, e ele chega ali, e ele percebe que não tem como permanecer do jeito que ele estava. E eu vou dizer uma coisa para você, queridos, quando o Espírito Santo nos reveste, não tem como continuar do mesmo jeito, porque ou a gente abraça ou a gente abandona, ou a gente se envolve mesmo ou a gente abandona. Porque todo dia o Espírito Santo vem ali e nos incomoda, dizendo assim: é preciso melhorar mais, é preciso aperfeiçoar mais. Sensibilidade Ele vai nos dando. Esse Espírito Santo, Ele vem agir queimando o pecado e nos santificando, nos separando. Assim como Isaías, ele foi purificado aqui, queridos, com o seu pecado, precisamos nos submeter a esse fogo para nos tornarmos vasos úteis, de verdade úteis, nas mãos de Deus. O Senhor nos vê como vasos. A questão é: eu sou um vaso útil ou sou um vaso inútil? Eu sou um vaso que honra ou sou um vaso que desonra? Que escolha nossa. Essa chama da presença precisa ser cultivado, mas uma vez que a gente cultiva essa chama da presença, existe uma outra chama que vai nos purificar. Não tem como você andar com o Espírito Santo e permanecer o mesmo. Se o Espírito Santo não te incomoda a mudar de vida, você não está experimentando do Espírito Santo, você está só emocionado. Se o Espírito Santo não te sacode, se ele não muda você de tal maneira que parece que você de fato tem uma nova identidade, como a Bíblia fala, nasceu de novo, então, queridos, me perdoe, você está só emocionado. Porque a presença de Deus também pode nos emocionar. Mas eu não quero ser um crente emocionado. Eu não quero uma igreja emocionada. Quando eu falo não quero uma igreja assim, como um pastor, como um líder, como aquele que tem a missão divina de conduzir o povo. Eu não quero uma igreja emocionada, eu quero uma igreja purificada. Mas eu não posso só querer a igreja, eu preciso ser.
essa pessoa em que o Senhor vai purificar todos os dias. Queridos, muitas vezes o que Deus fala assim é avança, mas outras vezes em algumas áreas Deus fala assim, retroceda nisso aí. Não é retroceder no sentido de deixar de fazer a vontade de Deus, é porque se eu não retroceder, aí eu não vou fazer a vontade de Deus. Permita que o Espírito Santo revele áreas da sua vida que precisam de mudança por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio da adoração. Deixa o Espírito Santo, comece no Espírito Santo, o que é que eu preciso mudar hoje, urgentemente na minha vida. Quando essa brasa toca nos lábios de Isaías, é como se dissesse assim, lá, Isaías, a partir de agora, você confessou, você foi purificado. Mas até então não tinha sido. Então, o que significa, queridos? Existem áreas que o Senhor quer tocar na nossa vida para purificar. Que na minha vida é uma, na vida de outra pessoa é outra coisa. Mas que no final de tudo, todos nós precisamos andar purificados. Ah, mas eu sempre fui assim. E você vai continuar sendo sempre assim, contrário à vontade de Deus? Porque eu lembro que eu já usei muitas vezes essa frase, dizendo assim, mas eu sempre fui assim, eu sempre fui assim, sempre fiz assim, sempre falei assim, sempre agi assim. Mas esse assim glorifica a Deus? Esse assim alegra o coração de Deus? Confesse seus pecados, arrependa-se genuinamente. Entenda que a purificação é um processo, queridos, que é necessário para se aproximar de Deus. As pessoas, quando Moisés vai se aproximar de Deus, ele tira a sandália, porque aquele lugar ali é santo. A sandália lembra impurezas que a gente carrega. Andar descalço representa a nossa humildade. Eu quero dizer para você, queridos, que além de cultivar a presença, nós precisamos cultivar também essa chama que nos purifica. Ninguém é tão santo que não precise constantemente que o Senhor o purifique. Aceita os desafios e tribulações que talvez você enfrente, e num momento como esse, como oportunidade de crescimento espiritual, confiando em Deus, confiando que Deus está refinando, está trabalhando, está purificando, como o ourives, né? Faz com o ouro. Ele bota ali uma chama e o ouro ali derrete, e o que é impuro vai saindo, e o que é puro vai permanecendo. Essa brasa viva, essa chama divina que purifica, dói, mas liberta. Liberta. A gente é como se caísse correntes das nossas mãos. Às vezes a gente não sabe o que é viver uma vida mais leve, porque a gente se acostumou a carregar pesos desnecessários. A gente se acostumou a andar arrastando coisas. É como alguém que tem um calçado bem pesado e ele anda sempre, está acostumado. E quando pega outro bem leve, fala assim, nossa, que estranho. Como é leve esse calçado? Não é que ele é leve, é que o seu é que é pesado demais. Não é que a vida do irmão não é leve, é porque você tem escolhido viver uma vida muito pesada. São muitas leis, como Paulo falou. São muitos dogmas, são muitas coisas. Quando a gente deveria experimentar aquilo que o próprio Deus fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Será que você tem permitido que Deus refine seu coração? Ou você está resistindo a esse processo? Aí é uma coisa, irmão. Aí
Aí é você e Deus. Quantas vezes Deus quis refinar a minha visão, minha percepção, minha compreensão sobre algumas coisas, mas eu resistia. Estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela compartilhava para mim quantos anos perdeu distante do Senhor. Mas eu tenho certeza que o Senhor sempre esteve ali do lado, tentando, falando. Queridos, faça uma oração assim: Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para me dar. Eu quero exatamente tudo. O que não vem do Senhor, eu não quero, mas eu quero tudo o que o Senhor tem para me dar. Se é para me purificar, me purifica. Se é para me santificar, me santifica. Se é para me fortalecer, me fortalece. Se é para me corrigir, me corrija. Se é para me humilhar, me humilhe. Eu não sei, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Tem dons, eu quero todos os que o Senhor tem para mim. Eu não quero o que o Senhor tem para mim, eu quero o que o Senhor tem para mim. Porque o que o Senhor tem para Michelline é de Michelline, mas o Senhor tem para mim é meu. Faça essa oração. Entre no seu quarto, encontre-se com a presença, aquele que purifica, e diz: Senhor, o que é que o Senhor quer purificar na minha vida, mas o que é que o Senhor quer me dar também? Terceiro lugar, queridos, e último, existe uma terceira chama. É a chama do nosso testemunho. A chama do nosso testemunho. A chama da presença de Deus, essa é extraordinária. A chama da purificação que toca e que me limpa, e que me purifica, que me perdoa, e de fato me perdoa. Mas existe uma outra chama. É a chama do testemunho. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5, 14 ao 16. Diz: vocês são a luz do mundo. Aleluia. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meu irmão, alguém que tem a presença, que tem essa chama divina, alguém que foi purificado por Deus, que foi perdoado, agora vai brilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Nosso testemunho, queridos, ela é uma chama que aponta para Cristo. Ela não é uma chama para dizer assim: olha como ele é espiritual, mas é uma chama para dizer: olha como ele parece com Cristo. Uma vida transformada pelo Evangelho brilha e atrai outras pessoas para a salvação. Às vezes a gente esquece disso, porque da mesma maneira que as nossas boas obras, elas brilham para glorificar a Deus, as nossas obras, não tão boas assim, elas envergonham o Evangelho. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Só que o problema é que algumas pessoas, elas não estão com vergonha do Evangelho, mas às vezes nós estamos envergonhando o Evangelho. Nós estamos sendo grosseiros quando nós não deveríamos ser. Nós estamos sendo omissos quando não deveríamos ser. Nós estamos deixando de testemunhar do amor de Deus quando não deveríamos deixar. E tantas outras coisas. Estamos deixando de ter integridade
quando não deveríamos. Como isso já deveria não fazer mais parte da nossa vida. Irmão, o que ainda faz parte da sua vida que não deveria fazer parte? Às vezes são pessoas, às vezes são lugares, são pensamentos, são projetos, são coisas mundanas. E você sabe que você já deveria ter tirado isso da sua vida, mas não tirou ainda. Por quê? Porque está resistindo. Eu fico imaginando essa experiência de Isaías. Lá vem a brasa. Às vezes fica assim. O Senhor querendo tocar, o Senhor querendo curar, o Senhor querendo restaurar, o Senhor querendo nos mover, o Senhor querendo nos encher do Espírito Santo. E a gente fica, não, aqui não vai. Ele não vai forçar não. Ele não vai forçar não. Moisés percebeu que a chama da presença de Deus ia passar na vida do povo, do povo de Deus. Ele percebeu, o Senhor está dizendo o seguinte: vai dar terra porque manda leite e mel, vai mandar um anjo, mas não vai estar mais com a gente, vai passar. Não quero que passe, não quero a presença. Às vezes, queridos, eu fico imaginando os fariseus hipócritas que ficaram enrijecidos. E eles iam ao encontro com Jesus, não para ver o que Jesus ia fazer, no bom sentido, mas para ver o que eles poderiam falar mal de Jesus. Eu já fui para cultos pensando assim, deixa eu ir para ver o que é que eu vou falar mal do culto. Eu já fui desses. Deixa eu ver o que é que o pastor vai dizer. Não gostei. Ainda bem que o culto não é para mim, é para Deus. Que é aquela mão levantada ali? Olha que é aquilo ali, chorando. Chora aqui, mas lá fora é desse jeito. Eu era horrível, irmão. Estou melhorzinho. Eu era horrível. E eu achava isso bonito. Bonito, falar mal do irmão. Achava bonito. Falar mal das igrejas, falar mal dos pastores. Porque eu achava que eu era a pessoa perfeita. Queridos, eu conto isso, né? É para dizer o seguinte: olha, se Deus mudou a minha vida, tem mudado a minha vida, Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Haja com integridade no trabalho, haja com integridade nos seus estudos, nos seus relacionamentos. Demonstre valores cristãos nas pequenas decisões do seu dia a dia. Queridos, compartilhe a sua fé com pessoas próximas, testemunhando o que Deus tem feito em sua vida. E por meio da palavra dele, o que é que ele tem, as transformações que ele tem feito. Essa chama do Espírito, ela queima dentro de nós. E ela nos incomoda. Às vezes a gente está num local e o Espírito diz assim: ora para o fulano ali. Você fala assim: meu Deus, o que fulano vai pensar de mim? Eu lembro de um dia que eu estava lá no Atacadão. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, tá, uma pessoa bem conhecida aí. Pastor, eu quero que ore por mim e tal, não sei o quê. Falei: vou orar agora. Tomou um susto. Ora agora. Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo nos incomoda. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade para estar com essa pessoa, como não tive outra oportunidade. Acredita no negócio desse? Talvez ela se assustou, não sei, mas eu vi que o Espírito Santo mandou fazer. Coloque em prática aquilo que Deus tem te dado. Não tenha medo. O que é que vão pensar de mim? Problema do que vão pensar de você. Claro. Quando eu falo problema do que vão pensar de você, assim, é quem critica por criticar. É quem fala mal por falar. Mas a Bíblia nos ensina a sermos prudentes, a sermos moderados. A Bíblia nos ensina a sermos zelosos. Mas, queridos, há pessoas que simplesmente vão te criticar, quer você faça uma coisa ou não.
Um testemunho vivo, queridos, é como uma chama que ilumina o caminho dos outros. É como se você estivesse andando, a presença de Deus na sua vida, e outras pessoas quisessem andar com você, porque elas entendem que Deus se move através da sua vida. A maior pregação, disse o pastor Hernandes Dias, a maior pregação não é a que você faz com palavras, mas a que você vive com a sua vida. Em resumo, o mais importante não é o que você fala, é como você vive. Como é que está o seu testemunho na sua casa? Criança, jovem, adolescente. Se eu perguntar à sua mãe agora, ao seu pai, e perguntar assim: como é fulano em casa? O que ele vai dizer para mim? O que ela vai dizer para mim? Você tem o Espírito Santo ou não tem, meu querido e minha querida? Então, testemunhe dos frutos do Espírito Santo na sua vida. Você marido, você esposa, como é a relação de vocês? Se caracteriza pelo desentendimento, pela falta de respeito, se caracteriza pela insensibilidade. Que Espírito Santo é esse que não muda a sua vida? Eu lembro do irmão que chega na igreja de Tamires. Ele é assim: se o Espírito Santo de Deus não está mudando a sua vida, você está experimentando errado do Espírito Santo. Você está querendo só o movimento. O movimento passa. Quando eu falo conferências, coisa passa. Mas a presença permanece. O seu testemunho tem sido uma luz para aqueles que estão cercando você? Ou o seu testemunho tem sido uma vergonha?